Mais um evangelho lá na minha casa, eu faço todos os dias. E hoje eu gostaria de comentar o evangelho do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Franciscano Xavier pelo Espírito Emmanuel, capítulo 122. Na Bíblia diz assim, Mateus capítulo 7, versículo 20. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, toda árvore se conhece pelo fruto. Toda pessoa se conhece as intenções dela, o que ela é, não pelo que ela fala, e sim pelo que ela faz, né? Porque às vezes fala uma coisa e, na verdade, sente e faz outra. Esse capítulo é incrível, porque ele fala assim, que nós temos que observar que frutos a gente está dando. Emmanuel diz isso, né? Que tipo de fruto você está dando? Então ele diz assim, eu peguei só 3 pequenos comentários que ele diz assim, é indispensável conhecer os frutos de nossa vida, de modo a saber se beneficiam os nossos irmãos. Então, que tipo de fruto nós estamos produzindo dentro da nossa casa, com os nossos amigos, né? E eu trouxe duas histórias de duas rainhas que eu achei assim bem interessante, vendo o que cada uma delas realizou. Uma é a rainha da França, né? Maria Antonieta, e a outra é a rainha Santa Isabel de Portugal. Ela era espanhola, mas foi rainha de Portugal. Então, é indispensável conhecer os frutos da nossa vida. Nós temos que estar atento a isso. Então, vemos Maria Antonieta muito focada naqueles chapéus, aqueles enfeites de cabelo, os sapatos riquíssimos, o tempo todo preocupada em ser rainha, né? Em ser rainha. E quem conhece a história da Revolução Francesa vê que as mulheres na época estavam passando fome e precisavam de pão e reclamavam, porque os filhos delas também estavam passando fome. E o não prestar atenção no que ela estava produzindo, né, como rainha, ou seja, ela estava produzindo apenas em benefício de si e da vida que ela tinha dentro do palácio. Então, o não meditar no fruto dela mesma, no que ela estava fazendo, as mulheres criaram um ódio a ela, ao ponto de entrar dentro do palácio, invadirem o quarto dela e destruir tudo com a intenção de matá-la, por ela não estar prestando atenção à dor das outras mulheres. Entendeu? E ela acabou sendo morta, Maria Antonieta, após a morte do marido. Ela foi para a guilhotina, né? Ela foi para a guilhotina porque ela não sentiu a dor do outro, né? Ela não sentiu a dor do outro, ela não viu, talvez não seja nem por maldade, seja por egoísmo, só por ela estar vendo apenas ela, mas ela não viu a dor do outro, ela não estava produzindo nada para ninguém, ela estava, como se diz, uma figueira seca. Uma figueira seca, ela não produzia nada, que tem no Evangelho, é uma figueira seca. Então, ela desencarna nessa situação, numa carroça, sai numa carroça andando pela cidade até a guilhotina e lá ela é morta.
na frente de todos. Então, continuando aqui, a vida terrestre representa oportunidade vastíssima, cheia de portas e horizontes para a eterna luz. Então, nós temos oportunidades constantemente de produzir o bem, né? De produzir o bem, mas a gente não vê isso. Então, temos aí o exemplo da rainha Santa Isabel de Portugal, né? Rainha Santa, onde o rei era apaixonado por ela, amava ela demais. Só que ela dava umas escapulidinhas, assim, ela dava umas fugidinhas, porque ela fazia o seguinte: ela pegava pão e peixe, colocava peixe defumado, colocava na veste dela e costumava a sair. Quando o marido não estava desatento, ela costumava a sair para distribuir aqueles alimentos. Ela costumava a distribuir entre os pobres. Ela ia, dava pão, dava o peixe, né, defumado, e cuidava. E o marido dela, desconfiado, né, porque ela fazia isso sempre. Ela sempre estava fazendo isso, às escondidas, e ele inventou que ia caçar, fazer uma caça, e ela, opa, estou livre para fazer minha caridade. E ela pega e enche as vestes de pão, né? A parte da frente, as vestes de pão e peixe. E ele volta da caça, nem chega aí, volta e pega ela de surpresa. E aí ela tá indo fazer a caridade. Diz a história que quando ele chega, ele pergunta o que é aquilo, porque queria pegar ela no flagra, né? Que ela não podia estar distribuindo riquezas do palácio para o povo, da forma que ela fazia. Aí ela cai a parte da veste dela, né? Que ficava, e nessa hora cai flores. Então, quem conta essa história, a história é contada, e ela é contada inclusive por Divaldo Pereira Franco, que é a coisa mais linda, ele contando, e que isso é um fato. Por isso que nos centros espíritas, com Divaldo, com Chico Xavier, vem chuvas de flores, né? Então tem essa história lindíssima. Então, olha aí, duas pessoas importantes, rainhas, e que tiveram dois comportamentos diferentes, e eu jamais diria que Maria Antonieta não olhou para as pessoas de maldade, mas eu particularmente, e diria que foi por falta de visão, né? Não por maldade, por falta de visão. Então, as portas da caridade, do bem, a seiva que desce do céu, para que a gente possa dar bons frutos, ela desce e vem a nós o tempo todo. Então, é necessário não apenas olhar o que é que o outro está dando de fruto, principalmente o que é que a gente está dando, está oferecendo, porque eu digo porque eu tento. É muito difícil o tempo todo dar frutos bons, né? Em seus círculos, pode o homem receber diariamente a seiva do alto, transformando-a em frutos de natureza divina. Então, é totalmente escolha, né? A gente recebe o tempo todo dos céus oportunidades divinas de florescer, de dar frutos bons para os nossos irmãos. É porque, na realidade, estamos muito desatentos por estar preocupados conosco mesmo.
Não vou mais ler, mas tem uma história lindíssima de uma terceira rainha, que para mim, é a rainha, que é Maria Santíssima, que tem uma história que não é da igreja, não é uma história espírita, mas é uma história católica, mas que ela é real para nós espíritas, né? Ela, para mim, como espírita, ela é real, que da mesma forma que a Santa Rainha de Isabel recolhe no umbral espíritos que cumpriram com aquela missão, aquele tempo nas zonas umbralinas, isso acontece também com histórias católicas, né? Que nós temos aí o escapulário, que tem aquela figurinha aqui de Jesus ou de Maria, né? Escapulário que dizem, os marianos dizem que dia 31 de maio, que é o mês de Maria, Maria coloca o escapulário no inferno e de lá recupera espírito e tira ele do inferno. Tem essa história do escapulário. E nós espíritas, nós chamamos de umbral. Então, aqueles espíritos que erraram muito aqui na Terra e chegam e desencarnam e chegam do outro lado em situações difíceis, nós podemos orar por ele, para que a mão de Maria recolha ele dessa escuridão, né? Basta apenas aqueles irmãos que já se foram nossos e que erraram muito aqui na Terra, basta apenas que eles olhem a luz que convida eles a todo instante, que são as nossas preces. Então, que as nossas preces pelos irmãos que se foram e que talvez tenham errado muito aqui na Terra, que todos nós erramos, ela faz toda a diferença, sabe? E para concluir, tem uma canção que eu aprendi essa semana e que ela não me sai da minha cabeça. Não sai da cabeça porque ela fala de alguém que vai entregar as nossas preces, vai colocar nos pés de Jesus. Eu gostaria que eu gostaria de passar para vocês. Ela é assim: olhos cristalinos, azul da cor do céu, barba bem branquinha, qual Papai Noel, ilumina teus irmãos da terra, no sofrer, no sorrir, no chorar. Quem é, meu Deus, essa pessoa? Vamos ver quem é? Olhos cristalinos, azul da cor do céu, barba bem branquinha, qual Papai Noel, ilumina teus irmãos na terra, no sofrer, no sorrir, no chorar. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem, receba as nossas preces e corações também. Bezerra de Menezes, apóstolo da luz, depõe a nossa dor aos pés de Jesus. Essa música, ela não tem autor. Ela caiu do céu pra gente, ela não tem, eu não sei quem fez, mas é uma música cantada muito no movimento espírita. Então, que fique para os meus irmãos evangélicos, espíritas, católicos, budistas, que os frutos que essas duas rainhas
produziram aqui na Terra, né? A gente tem que ter cuidado, porque a gente erra às vezes não por maldade, e sim por indiferença. É muito difícil ser correto e prestar atenção no que está se fazendo. E eu me lembrei agora de uma história, vou ter que contar, é pequenininha, a terceira rainha. Uma vez eu sou espírita, mas eu estava, nesse dia eu fui homenagear meu esposo e foi um dia muito feliz. E eu fiquei lá em oração e o padre disse assim: peça graça a Deus, que Deus lhe dá uma graça. Aí eu olhei assim, todo mundo, né, assim, fechando os olhos e rezando, e dizendo, meu Deus, eu vou pedir o quê? Eu não vou pedir nada. Porque eu estou muito feliz, eu vou só agradecer, eu não vou pedir nada. Para que eu fui dizer isso? Aí veio em minha mente, através apenas do pensamento, eu não vi nada, mas através de uma meditação que serve muito para todos nós. E o padre falando muito feliz, e eu comecei a pensar em Maria, rainha do céu. Eu fechei os olhos e pensei. E de repente eu vi no meu pensamento ela longe. E ela começava a vir se aproximando do meu pensamento. E eu disse, meu Deus, Maria Santíssima, que lindo, que eu sou muito devota dela. Aí eu pensava assim, meu Deus, e ela está grávida. Mas eu nunca vi uma Maria Santíssima grávida. E ela se aproximava. Aí dizia assim, ia se aproximando e eu dizia, né? Meu Deus, e eu tô vendo o feto dela. Eu fiquei assim, sabe assim, estátua. Eu não mexia. Estátua orando, de olho fechado, e esse pensamento veio. E ela foi se aproximando. Receba graça. E o padre falando. E ela chega bem pertinho de mim, pega o ventre dela, pega a criança, que é Jesus, aí me entrega e me mostra e diz assim: a graça, minha filha. Ela não fala, eu apenas escuto. A graça, o mundo já recebeu. O que é que vocês estão fazendo com ele? Eu nunca me esqueci disso. Faz o que, não sei, uns 5 anos que isso aconteceu. Nós recebemos graça o tempo todo. Está no Evangelho de Jesus. O que é que a gente está fazendo com isso? É difícil, eu sei. Eu falo por mim. Mas vamos aproveitar a graça, essa seiva que vem do céu, para podermos dar frutos bons para aqueles que estão com fome. E louvado seja Deus, para sempre seja louvado. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos dê a sua paz. Que a vida de cada um dos meus amigos e daqueles que eu ainda não conheço seja uma bênção. Aproveite as graças e a seiva de Deus. Muita paz. Paz.